Ver um livro, você já falou um pouco sobre ele aqui no podcast, mas sobre o livre-arbítrio. Sobre o livre-arbítrio. Eu queria que, se você pudesse dar uma palhinha, só de forma muito simples, aquilo que você considera como livre-arbítrio, porque talvez a pessoa não assistiu outro podcast, até fica o estímulo pra você assistir aí. Ele gravou com o Douglas falando do livro especificamente. Porque eu percebo que existe uma enorme confusão em relação a livre-arbítrio, livre vontade, ou então livre-agência, que é usado por muitos reformadores também. Dá uma palhinha pra nós. Livre-arbítrio é tal. Como você definiria? Eu só primeiro lembraria isso daí, que é um tema envolto aí em vários debates, né? Provoca uma certa desconforto. Tudo isso, né? E claro, como se trata de um livro bem introdutório, né? Não tem nenhuma pretensão de esgotar o assunto. E mesmo se fosse um livro de 500 páginas, não esgotaria. Mas ali eu falo da ilusão do livre-arbítrio, e eu defino o livre-arbítrio olhando para a Escritura, né? Aí você fala, olhando para a Escritura como? Se não tem esse termo lá? Não tem vários termos, né? Mas é claro que a gente entende que o conceito está lá. Eu olho para a experiência ali do primeiro casal, Adão especificamente, né, em Gênesis 1 e 2, quando não existia pecado. E aí eu faço a pergunta, quais eram as possibilidades de escolha de Adão em Gênesis 1 e 2, quando não tinha pecado ainda? O que ele podia fazer, né? E a gente nota ali, lendo atentamente Gênesis 1 e 2, que ele podia obedecer a Deus, e ele podia também desobedecer a Deus, tanto é que ele fez isso, né? Então, ele tinha uma natureza santa, boa, perfeita, justa, reta, mas tinha um drama aí. Ele foi o único ser com essa natureza santa, perfeita, justa, sem nenhum cisco de pecado, mas que podia, não sei exatamente como, pecar. Como que um ser santo podia fazer uma escolha que não era santa, né? Então, tentando entender esses dois movimentos, ele podia agir conforme a sua natureza, obedecendo, e ele podia agir de forma disforme, né? Contrária à sua natureza, desobedecendo. Aí eu olho para a tradição, né, reformada, claro que tem, né? Quando você pega século XVI, XVII, XVIII, você tem vários autores, tradição né? reformada, a gente tá falando, muita coisa, né? E cada um no seu contexto, não só cronológico, mas histórico, enfim, tá dialogando com a tradição. Então esses termos têm a sua flexibilidade. Mas eu chamo ali, e não fui eu que inventei isso, eu chamo de liberdade o quê? A capacidade para você escolher conforme a sua natureza. Ele tinha liberdade. Se ele agisse conforme a sua natureza, ele estava expressando essa liberdade. Agora, ele tinha a possibilidade de escolher contra a sua natureza. E eu chamo isso daí de livre-arbítrio, né? A pergunta é, depois que o homem pecou, caiu, a Bíblia não diz que o homem está doente, ele diz que ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele continua fazendo escolhas sempre conforme a sua natureza. Só que a natureza dele está como agora? Morta. Então, um morto espiritual continua escolhendo escolhas de morte. A pergunta é, de $1 milhão, né? De 1 bilhão, hoje a coisa ficou mais... A pergunta é, o homem escravo do seu pecado, o homem morto espiritualmente, ele consegue fazer uma escolha contra a sua natureza, que é escravo do pecado? Aí a resposta que eu dou é não. E aí eu caminho um pouco mais e falo, né, esses dois estágios, tentando ser bem rápido. Criação, queda, agora redenção. Quando alguém é salvo por Deus, ele tem a sua natureza regenerada. Onde existia a morte, agora, né, novo nascimento ou regeneração, é implantação de vida onde antes tinha morte. Cristão, todo mundo que crê em Cristo tem a sua natureza regenerada. A pergunta, ele tem liberdade? Capacidade para escolher conforme a natureza? Claro que tem. Todas as escolhas que você faz, eu faço, são conforme a nossa natureza. Só que a nossa natureza ainda não está totalmente restaurada, né? Ela foi regenerada e em processo de santificação. O cristão é aquele que acerta e erra. Aí a pergunta, ele tem livre-arbítrio? Ele pode escolher contra a sua natureza? E o teste seria o seguinte, se ele tivesse livre-arbítrio, ele só conseguiria acertar. Ele não consegue, porque isso não é condizente com a sua natureza ainda. Se eu decidir passar o resto desse dia, se eu decidir, na verdade, passar esse programa com você só acertando, eu não consigo. E se eu também... Agora, o outro lado. Eu consigo só errar?
Ué, se só erra, não é cristão ainda. Porque ele foi liberto justamente para, né, obedecer a Deus, já amar a Deus, mesmo que de forma imperfeita. Então ele continua tendo liberdade, faz escolhas conforme a sua natureza, mas livre-arbítrio não. Ele não pode escolher contra a natureza. E o último estágio é a glorificação, ou a consumação, enfim, né? E a pergunta é, lá no céu a gente vai ter livre-arbítrio, ou nos novos céus e nova terra? A nossa natureza, como que vai estar lá? Totalmente, aí eu chamo aqui de glorificada, né? E lá a gente vai ter liberdade? A gente vai poder escolher conforme a natureza? Claro que sim. A nossa natureza é santa, eu vou fazer escolhas santas. Aí a pergunta, a última, né? Eu terei livre-arbítrio? Eu poderei escolher contra a minha natureza? Ué, se eu puder, então eu vou poder fazer algo que é ensinado totalmente ao contrário da Bíblia, que é pecar no céu. E aí volta um retorno. Exato. Aí, ou seja, por um ato meu, eu vou poder invalidar a obra de Cristo. Ou seja, o estágio do ser humano lá nos novos céus e nova terra, ele é muito melhor do que o estágio de Adão antes da queda. E não é porque, aí você fala assim, então foi um erro de Deus ter criado o ser humano com livre-arbítrio? Isso é uma pergunta tola, né? Porque Deus não erra. Eu erro, você erra. Nós erramos. O erro não é o livre-arbítrio. O erro é o uso errado que Adão fez do livre-arbítrio, e se eu tivesse no lugar dele, faria a mesma coisa. Sim, né? muito bom. E aí, seria nesse sentido. E aí eu quero aproveitar isso aí, porque eu percebo que existe muita má compreensão em relação ao termo, né? Ao termo livre-arbítrio. E eu costumo até usar como exemplo, quando alguém me pergunta, eu pergunto assim, que time você torce? Aí o cara fala, exemplo, né? Torço pro Flamengo. Aí o outro vem... É o meu caso. Aí o cara fala, que time você torce? Aí o cara fala, torço pro Corinthians. Aí beleza. Aí eu falo, tá, imagina tá tendo um jogo de Flamengo e Corinthians, né? E aí tem algo que aparenta ser um pênalti, aparenta ser uma falta, e você precisa tomar essa decisão. Seu coração vai se inclinar ao amor da sua vida. Claro. O amor da sua vida vai ser, no caso do seu Flamengo, claro. No caso do outro. Então, a inclinação do nosso coração sempre vai ser pró-pecado. Sempre. Por conta da nossa natureza corrompida, como você disse. Agora, eu falei isso aqui por quê? Porque parece que a má compreensão está no livre-arbítrio. Eu posso, não posso pegar o copo. Mas o livre-arbítrio não significa exatamente isso. Exatamente. Eu posso pegar a rua direita ou a rua esquerda. Então, suponhamos que uma pessoa tá, eu vou usar um exemplo mais simples, comprando um carro. E aí ela tá com essa consciência equivocada sobre o livre-arbítrio. Pô, qual carro que eu escolho? Como que você chamaria essa postura de decisão? Beleza. Eu chamaria de liberdade. Liberdade. Ou então alguns chamam de livre agência. É o livre agir que nós temos todos os dias para escolher, conforme o seu exemplo foi muito bom, bem ilustrou, para escolher aquilo que combina com o nosso coração. A Bíblia deixa bem claro que o ser humano faz escolhas, ele não é forçado a fazê-las, nós fazemos livremente, mas esse livremente é sempre condizente com aquilo que combina com o nosso coração. Eu nunca vou escolher alguma coisa que não combina com o meu coração. Então as escolhas são livres, nós não fazemos nada forçado, não existe determinismo. Agora, esse é o ponto que o teu exemplo ilustra. As nossas escolhas, Leonardo, elas sempre têm um pano de fundo, ou melhor, tem como pano de fundo fortes influências externas e internas. A Bíblia, quando a gente... Exato, né? A Bíblia deixa bem claro, né, que o que mais caracteriza o ser humano é o imago Dei, né? A imago Dei, o fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou a eternidade no nosso coração, colocou a eternidade no nosso coração. O coração do ser humano é aquilo que existe de mais profundo, né? É o centro de comando do ser humano. Pecado foi tão profundo que foi até o meu coração. Eu não consigo tirar isso, eu consigo piorar a minha situação, melhorar eu não consigo. A regeneração, a salvação, a redenção é tão profunda que ela vai até no mais profundo do nosso coração, né? Sobre todas as coisas que a gente deve guardar o coração, porque é de lá que vem as fontes da vida. Então, às vezes a turma fala assim, poxa, mas você não acredita no livre-arbítrio, então a gente é robozinho? Não, nós fazemos escolhas sempre, só que eu tenho que qualificar essas escolhas, né? Eu sei que existem outras possibilidades de definir. De repente alguém define liberdade de uma outra forma, é só explicar. Alguém define livre-arbítrio de uma outra forma. Agora, se a gente saísse pela rua e perguntasse, você tem livre-arbítrio? Ué, claro que eu tenho. E o que é livre-arbítrio? É possibilidade de escolha. Ué, se for isso, então a gente tem mesmo. Só que... Aí eu também creio. Exato, eu também creio no livre-arbítrio. Beleza. Só que
Não é isso. Eu tenho que qualificar essas escolhas. Porque se eu definir... Olha só, a gente já está em novembro, né? Novembro. É só a gente olhar para o início desse ano, aquilo que a gente definiu lá, né? Quero diminuir a Coca-Cola, parar de pizza, ir na academia, né? Pegar mais leve, torcer no futebol, lutar contra algumas idolatrias e perceber como que isso não é tão simples assim. Né? Mudar de hábito, deixar um hábito que está arraigado em mim há muito tempo e adquirir hábitos santos, ler as escrituras. Será que é simplesmente eu tenho realmente esse poder de autodeterminação? A partir de hoje eu vou ler 20 páginas das escrituras todos os dias. É simples assim? Eu consigo? Então, eu tenho que ir um pouco mais profundamente nessas definições. Eu tô falando, eu tenho. Sim. Sabe? Eu tenho que... E eu percebo que é muito semântico, né? Porque fica em torno... hoje, me perguntaram isso hoje, cara. Até abri... Às vezes eu abro uma caixinha do Instagram de perguntas. Aí me perguntaram, você crê no livre-arbítrio? Eu falei, depende do que você entende por livre-arbítrio. Eu sempre respondo normalmente assim. Porque é complexo. As pessoas perguntam, você é calvinista? Eu falo, depende do que você tá falando de calvinista. Exatamente. Porque tem coisa que até... colocaram na boca de Calvino que ele nunca falou, e nesse caso nem eu creio, entendeu? Exatamente. Então, é isso que você falou, é muita complicação em torno do termo, do conceito em si. E aí eu queria